O carteiro chegou e mudou a vida dela para sempre. É com essa frase que eu quero que você entre comigo numa das histórias mais emocionantes que você vai ouvir hoje. E se você já sentiu que um simples momento do dia poderia virar tudo ao avesso em poucos segundos, deixa seu like porque essa história merece alcançar quem precisa sentir algo forte agora. Era uma manhã nublada, dessas em que o vento carrega uma espécie de aviso silencioso. Mariana, uma mulher de 34 anos que vivia numa casa simples, acordou com um coração pesado. Desde que sua mãe fora internada em estado grave, ela vivia entre o hospital, o trabalho e a esperança de que o próximo dia trouxesse boas notícias. Mas as últimas semanas tinham sido um teste constante de fé. Enquanto passava o café, notou que suas mãos tremiam. Era como se o dia tivesse um pressentimento escondido atrás das cortinas da cozinha. E talvez tivesse mesmo, porque naquele mesmo instante, seu André, o carteiro da região, caminhava pela rua com um envelope diferente dos outros. Ele era um homem conhecido por todos sempre gentle, sempre com uma palavra boa para quem estivesse precisando. Mas naquele dia, seu olhar estava mais sério, como se carregasse junto da correspondência algum tipo de fardo. Ele parou em frente à casa de Mariana, respirou fundo e chamou por ela. Mariana abriu a porta devagar, com o rosto marcado pelo cansaço e pela preocupação. Quando viu o carteiro segurando um envelope oficial, o ar pareceu sumir de seus pulmões. Ela perguntou o que era, mas a hesitação dele a deixou ainda mais nervosa. Seu André entregou o envelope e disse que talvez fosse melhor ela abrir ali mesmo. Mariana engoliu seco, rasgou a borda do envelope e começou a ler. Seus olhos percorreram as primeiras linhas e imediatamente se encheram de lágrimas. O documento informava que sua mãe tinha sido aceita para uma transferência de emergência para um centro de tratamento avançado, uma chance real de recuperação. Mas havia uma condição. Um valor altíssimo que deveria ser pago em até 48 horas. Valor que Mariana jamais teria. O chão desapareceu debaixo dela. Ela levou as mãos ao rosto, chorando tão profundamente que parecia que todas as dores acumuladas nas últimas semanas estavam despencando de uma vez só. E se essa cena já te tocou um pouco, comenta a força aí embaixo, porque essa história só começa aqui. Seu André ficou desconcertado, ajoelhou-se ao lado dela e tentou confortá-la, mas parecia carregar algo mais. Algo que ainda não tinha tido coragem de dizer. Depois de alguns minutos em silêncio, ele respirou fundo e confessou. Aquela carta não era dela. O envelope tinha sido entregue no endereço errado. O nome escrito no documento era parecido, mas o destinatário verdadeiro era outra pessoa. E não era qualquer pessoa, era a mãe dele. A mãe de André estava internada no mesmo hospital que a mãe de Mariana, mas em outro setor, e aquela transferência era justamente para ela. O choque fez Mariana parar de chorar. A confusão tomou o lugar da dor. Como assim não é minha? Ela perguntou completamente perdida. André explicou que quando viu o sobrenome, achou que o hospital tivesse se confundido e, como sabia que a mãe dela estava muito mal, acreditou que talvez a carta fosse para Mariana. Mas agora, vendo o sofrimento dela, o peso da decisão explodia dentro dele. Ele disse que assumiria sua culpa, mas que não se arrependia de ter trazido esperança, mesmo que fosse por instantes. Mariana ficou atônita. Sentia um misto de esperança, culpa, raiva
e gratidão. André então disse algo que mudou os rumos da história. Ele confessou que sua mãe já havia dito, na noite anterior, que não queria mais continuar o tratamento. Disse que estava cansada, que não tinha mais forças e que não queria que o filho sofresse mais. André acreditava que sua mãe já tinha escolhido o caminho dela. Ele então olhou nos olhos de Mariana, com a voz embargada, e disse: "Se a senhora quiser, eu posso abrir mão dessa vaga. Posso dizer ao hospital que minha mãe não aceitará a transferência e que eles podem destiná-la para sua mãe." Mariana recusou imediatamente. Ela disse que era injusto, que era cruel tirar a chance de outra pessoa. Mas André insistiu. Disse que se a vida tivesse colocado aquele envelope nas mãos dela primeiro, era porque talvez fosse o certo. Mariana se levantou, ainda chorando, e decidiu que precisavam resolver isso de forma justa. Foram juntos ao hospital, levando o envelope e a verdade inteira. No hospital, Mariana explicou tudo, engolindo lágrimas, enquanto André assumia sua responsabilidade com dignidade e dor. A equipe médica ficou comovida com toda a situação. Depois de analisarem cuidadosamente os casos das duas mães, chegaram à conclusão surpreendente. A vaga poderia ser concedida à mãe de Mariana, porque o setor que a mãe de André precisava já tinha uma vaga alternativa em outra unidade especializada. O que inicialmente parecia uma tragédia se transformou num milagre dividido. As duas mães conseguiriam tratamento apropriado e nenhuma ficaria desamparada. Mariana abraçou André com tanta força que parecia tentar agradecer pelo impossível. Ele, emocionado, disse que só tinha feito o que sua mãe lhe ensinara a vida inteira: quando puder fazer o bem, faça, mesmo que ninguém veja. E é aqui que vem o plot twist final, o momento mais inesperado. Un mês depois, quando tudo parecia estar caminhando para a recuperação de ambas as mães, o hospital ligou para Mariana pedindo que ela fosse até lá. Ela chegou aflita, temendo o pior. Quando entrou no quarto, viu sua mãe sorrindo. E ao lado da cama, sentado numa cadeira simples, estava André. Ele segurava a mão da própria mãe, que parecia tranquila, embra frágil. A mãe de André pediu para conversar com Mariana. Com uma voz serena, ela disse que tinha ouvido toda a história da troca da carta. Disse que estava orgulhosa do filho, mas que também queria lhe dar algo que guardara por décadas. Um envelope antigo, amarelado pelo tempo. Ela entregou a Mariana e pediu que abrisse. Dentro dele havia uma carta escrita pelo pai de Mariana, que ela nunca conhecera. A carta dizia que, na juventude, o pai de Mariana havia trabalhado como voluntário em uma pequena cidade interiorana, ajudando famílias carentes. E uma das pessoas que ele ajudou foi justamente a mãe de André. Ela contou que, na época, não tinha condições de criar o filho sozinha e o pai de Mariana foi quem a ajudou a seguir em frente. Disse que, por causa desse homem, André pôde nascer e crescer, e que agora, tantos anos depois, as duas famílias tinham se encontrado novamente, fechando um ciclo que a vida havia escrito muito antes que qualquer um ali pudesse imaginar. Mariana caiu em prantos. Era como se o destino tivesse alinhavado a vida delas com fios invisíveis. Seu André, emocionado, segurou o ombro de Mariana e disse: "Agora eu entendo por que entreguei aquela carta. Eu achava que tinha sido um erro meu, mas talvez fosse só a vida ajeitando o que já estava escrito." As duas mães seguiram em tratamento. André passou a visitar Mariana com frequência e uma amizade profunda nasceu ali, da dor
e da esperança misturadas. A cada visita, Mariana lembrava da frase que abriu essa história. O carteiro chegou e mudou a vida dela para sempre, porque mudou mesmo. Mudou vidas, destinos, histórias que estavam entrelaçadas sem que eles soubessem. Se essa história tocou você de alguma forma, se inscreva no canal, deixe seu like, comente o que sentiu e agora continue assistindo clicando no vídeo que está aparecendo na sua tela.